Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Primeiro eu vou me apresentar, sou Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga, trabalho atualmente como copyright, estou aqui também nesse podcast apresentando todas as semanas um podcast novo para você, trazendo muitas novidades, muitas conversas empolgantes, muitas experiências de vida. Eu tenho 3 livros escritos, eu sempre mostro para vocês, mas vou mostrar novamente hoje. Olha, o livro sobre depressão, é uma história da minha vida. Aqui, 2 livros que eu escrevi para as crianças, inspirados na minha filhinha, e esse aqui inspirado na minha sobrinha, a menina que não gostava de ir à escola e a lagarta que sofria bullying na escola. São bons livros, se você quiser adquirir, vou deixar aí depois o meu link para vocês, tá bom? Mas chega de falar de mim, porque hoje nossa conversa vai ser muito legal, eu tenho certeza. Temos hoje o privilégio de ter uma convidada muito especial. Já a conheço, né, nas redes sociais, a acompanho, a sigo no Instagram, a admiro muito. Ela tem uma história de superação muito inspiradora. Espero que a história dela hoje inspire vocês, mulheres, assim como me inspirou e tem me inspirado. E hoje a nossa convidada, ela é uma influenciadora digital. Ela é conhecida como a Musa Fitness. É uma pessoa muito linda, linda por dentro, linda por fora. Tive a oportunidade de conversar com ela, saber um pouco sobre a vida dela, sobre a trajetória dela, o que a fez chegar até aqui, aonde ela está. E ela é uma pessoa vencedora, por isso que eu quis trazê-la para conversar com vocês. Então, nós temos essa influencer digital, que ela é estudante de educação física, ela superou a obesidade, gente. Ela superou a obesidade, mas ela está se preparando para um campeonato de fisiculturismo. Gente, não é qualquer coisa, não. É uma coisa muito, muito importante, muito legal. E ela tem sido motivadora, incentivadora de muitas mulheres a conquistarem também essa melhor versão sua, uma versão melhor na sua saúde física, mental, espiritual. Eu quero apresentar para vocês aqui a Bianca Garcia, que é a Musa Fitness, e ela é mais conhecida como Bia. Eu vou chamar você de Bia hoje, tá bom? Combinado. Então, fala oi aí pra galera, oi pras meninas. Olha eu falando galera, só porque eu tô com uma musa aqui de 25 anos, 25 anos, 25. Né? Dá pra ser minha filha, mas ela vai se apresentar aí pra vocês, falar oi pra todo mundo que tá nos assistindo agora. E aí eu vou fazer umas perguntinhas para você. Sinta-se aqui à vontade, vamos Muito bater obrigada. Um papo bem gostoso. Tá? Achei linda a sua história, a sua superação. Então, eu quero que você me conte aí, né, tudo sobre esse caminho, esse percurso da obesidade para o mundo do fisiculturismo. Né? Então, mas se apresente primeiro, Bia. Olá, musas, tudo bem? Sou a Musa Bianca Garcia. Quero falar que é uma honra estar aqui, né, na presença da Rô, na presença de vocês, principalmente. Estou muito feliz, estou um pouquinho nervosa, mas tudo bem, a gente vai se descontrair e vamos fazer acontecer, né? Vamos fazer acontecer o nosso podcast para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, se inspirarem um pouco e buscar, né, a sua melhor versão como mulher. Isso aí. Depois a gente vai deixar o link, tá, do seu Instagram, para todo mundo te seguir, poder ver você. E depois você vai me contar sobre esse campeonato aí, porque a gente quer saber tudo sobre esse campeonato. Quando você estiver lá, tá bom? Você manda um beijão pra mulherada de Bauru, né? E aí você filma tudo lá e manda pra gente, tá bom? Com certeza. Bia, então eu quero que você me conte sobre essa sua jornada, né, de superação. Primeiramente, que eu quero saber essa superação sua da obesidade para se tornar uma musa fitness e agora competidora, né, de fisiculturismo, que você está sendo inspiração para muitas mulheres, para muita gente. Então, compartilhe um pouquinho para mim, né, para todas as meninas que estão assistindo, como que isso tudo começou? Olha, eu sempre tive muito contato próximo com o esporte, né? Então, a minha família, o meu pai, ele é árbitro de futebol. E ele também, quando eu era menor, ele fazia educação física. Então, eu acredito que isso foi um pouco, né, de referência para mim conseguir hoje tomar essa decisão, né, de começar a fazer educação física e ir para o esporte. Legal. O meu avô também, né,
pai do meu pai, que já, infelizmente, já faleceu, ele também teve muito contato próximo ao futebol. Então, sempre foi aquela família meio esportiva, sabe? Pelo lado do pai, né? Então, eu acredito que isso acarretou hoje para tornar quem eu estou, né, caminhando para ser, porque eu ainda tenho uma longa jornada pelo caminho. Com certeza. Tenho só 25 aninhos, para mim, como a gente conversou, para mim parece que eu já tenho muito tempo de vida. A gente estava até brincando, falando que ela já está se sentindo com 40 já, de tantas experiências, né, Bia? De tantas experiências, mas quando eu era menor, né, eu também fazia muita atividade física, então eu era baliza, eu fazia natação, então assim, eu sempre tive uma vida bem... Sempre contato com o esporte. Exatamente, sempre tive uma vida bem ativa mesmo na atividade física. E comecei, assim, a praticar a musculação mais ou menos com 12, 13 anos. Mas, assim, não era nada exorbitante, né? Vou todos os dias, tenho aquela disciplina, aquela consistência, né, que eu tenho hoje. Então, tudo começou muito desde cedo. E, bom, acredito que seja isso que me deu esse start para estar caminhando hoje para um palco. Aí, quando, assim, na sua adolescência, que você começou a ficar obesa? Olha, a minha obesidade começou mais ou menos com 15, 16 anos. Então, quando eu ainda morava, né, em Pirajuí, que eu venho de lá, então sempre vivi a minha vida toda na cidade de Pirajuí. E até então eu não tinha sobrepeso, né, quando eu morava lá. Né, o ser humano, ele nasce com o peso normal dele, então ele vai desenvolvendo, né, o sobrepeso e a obesidade. Então, eu ainda estava no meu peso tranquilamente ali, não levando nada a sério. Então, quando eu mudei para Bauru, isso foi no ano de 2015, ano de 2015 eu já estava acima do peso, ainda não era obesa, e eu comecei a trabalhar em shopping. Então, né, o ambiente, ele é muito influenciável, ok? É isso que vocês têm que entender. Deixa o recadinho aí. O ambiente, ele é influenciável, sim. Então, como eu estava trabalhando em shopping, eu tinha um acesso muito fácil ao alimento, né? Que não é um alimento... Todos os alimentos são bons, porém não era um alimento saudável. Né? E... Não para comer todos os dias. Exatamente. Né? Como eu não tinha esse controle emocional, eu não tinha essa inteligência emocional, eu ia sempre no mais fácil. Então, sempre comia fast food todos os dias, sorvete todos os dias. Nossa. O meu acesso começou a ficar muito mais fácil ao alimento. E aí começou a surgir, né, a obesidade, mais ou menos no ano de 2016... 2017, eu já estava bem obesa. Então, eu consegui beirar aí mais ou menos mais de 108 quilos. Porque chegou uma hora que eu não me olhava mais no espelho. Então, não me olhava no espelho e falei, não vou mais subir na balança. Entendi. Então, você não sabe bem ao certo onde você chegou, mas passou do... Exatamente. Passei dos 108 quilos. Quanto você tem de altura, mais ou menos, pra gente saber? Eu tenho 1,67. Então, estava mesmo no sobrepeso. Muito sobrepeso. Estava na obesidade já. E, então... Foi muito difícil, né? Pra gente que é mulher, não caber dentro de uma roupa, a gente não se olhar no espelho e ver a gente bem, né, com o corpo que a gente quer. Isso é muito difícil. Eu vivi isso. Eu acho que o que mais assim, me afetava mesmo era eu não conseguir dobrar minha perna. Nossa. Então, eu não conseguia dobrar minha perna. Eu lembro que quando eu estava tomando banho, eu colocava a minha mão aqui atrás. Eu não conseguia. Eu não conseguia colocar minha mão aqui. Então, eu falei um dia assim pra mim, nossa, se um dia eu conseguir colocar a minha mão aqui, eu vou estar magra. Olha só. Sabe? De tão, assim, de pressão mesmo que eu tinha na minha cabeça. Foi, assim, uma fase muito difícil, né? Nós que é mulher sabemos como isso e até para fazer exercícios era difícil. Muito né? difícil, porque o nosso locomoção, cérebro, né? sim, ele é muito preguiçoso. Então, quando a gente começa uma atividade física, né, a gente começa a mudar os nossos hábitos, né, que não é fácil, ele começa a te dar sono, ele começa a te dar uma indisposição, começa a te dar dor de cabeça, você começa a sentir ânsia. Por quê? Porque ele não quer
fazer isso. Então, é o que eu falo. Tudo pra gente parar, né? Exatamente, tudo pra gente parar. Dentro da gente mora outro eu. Verdade, né? é verdade. Então, esse eu, ele não quer que você se movimenta. É. Ele não quer gastar energia. O seu cérebro ele não quer gastar energia. Então, qualquer atividade que for fugir do seu cotidiano, pode perceber isso. Ele fica desanimado. Ele fica, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Mas você vai, porque ele é preguiçoso. Vai dormir, vai Exatamente. Vai assistir Netflix. Vai assistir Netflix. Eu não quero ficar aqui, né? Eu tô cansado. E sempre vai vir a desculpa. Então, ele é dessa forma, ele trabalha dessa forma. E as pessoas as pessoas precisam lembrar que o exercício físico, quando a gente vence essa etapa do desânimo, depois ele traz um bem-estar tão bom. Se você está passando por estresse, né? Se você está com aquela vida estressada, o seu organismo vai liberar, né? Endorfina, dopamina, serotonina, que né? é o hormônio e do vai te bem-estar. fazer se sentir bem. Então a gente tem que vencer essa etapa, né? Do desânimo, né? Precisa. Faça o que tem que ser feito. E é isso, sem sentimento. Eu acho que a gente espera muito o sentir. Sim. Eu preciso fazer uma atividade física. Eu preciso fazer, né, alimentação. Porque assim, se a gente for pensar por um lado, sempre vamos estar restrita. A restrição, ela existe. Ou vai ser no alimento, ou vai ser na quantidade do alimento que você vai comer. Então, você tem que saber lidar com essa restrição na sua vida, né? Para você conseguir, né, ter uma relação boa com o alimento. O alimento não pode ser seu inimigo. Exatamente. Né? Não pode matar você. É isso, ele tem que ser algo que vai te nutrir. A nutrição é nutrir, ele serve para nutrir o seu corpo. E quando você começa a entender isso, você tem outra percepção, né? Sim. Você não usa um alimento como emoção. Vou comer porque eu tô triste. Pensa, você vai ficar triste o resto da sua vida. Vamos ter momentos da nossa vida que nós vamos ficar tristes, vamos ficar chateada. A gente vai passar por algum momento difícil. Sim. Né? Então, assim, se a gente não tem controle das nossas emoções, a gente quer descontar tudo isso na alimentação, fica muito difícil. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar, né, o nosso autoconhecimento, conhecer o nosso cérebro, conhecer a nossa mente, para conseguir ver o que a gente vai fazer, né? Para conseguir mudar isso. Com certeza. Porque as emoções sempre vão existir, elas sempre estão presentes. E quando a pessoa se vê nessa situação de que ela está descontando as emoções na comida, você acha interessante que ela procure ajuda psicológica, terapêutica, né? Algum tipo de ajuda? Sim, é muito importante procurar ajuda de um profissional, né? Procurar ajuda de um psicólogo, procurar ajuda de um saber nutricionista. Por que, né, ela está tendo esse gatilho. Exatamente, para ter esse gatilho. Porque tem uma diferença entre você comer descontroladamente e você ter uma compulsão alimentar. Sim. Então, você precisa identificar o que está acontecendo, né? Tem muitas pessoas que comem descontroladamente, entende? Então, assim, não está tendo uma compulsão alimentar. Sim. E acredito que seja isso, né? Que a gente precise mais rever a respeito das nossas emoções. Com certeza. E aí você ficou com algum problema assim físico, né, na obesidade, tipo, te trouxe alguma consequência na época? Você se sentia cansada, se sentia mal? E aí você falava, nossa, eu preciso mudar, eu preciso, né, me transformar. Você sentia isso? Sentia bastante. Eu me sentia assim muito indisposta para fazer absolutamente tudo. E chegou uma época que o meu pescoço começou a ficar mais escuro. Olha só. Por conta de uma pré-diabetes que estava vindo. Então, isso que é o pior, né? Exatamente. Começa a vir manchas nos seios, né, no meio dos seios. Começa a vir manchas no pescoço. Por quê? Porque o seu nível, né, de açúcar no sangue está muito, muito alto. E eu era uma formiga. Nossa. Então, doce era o que... Doce que era seu problema. Exatamente. Doce era o meu problema. Hoje as pessoas olham e falam, nossa, como muda isso, né? Hábito. O hábito, o seu cérebro está condicionado a querer sentir a sensação de comer o doce. Então, quando ele libera, né, isso no nosso cérebro, ele tem aquela sensação. Então, isso me acarretou a isso. E também eu tive um acidente de moto. Ah, né? sim. Conta sobre o seu acidente. Esse acidente foi muito difícil para mim, porque na época eu estava sobrepeso. E esse acidente foi no ano de 2020. Foi uma época bem difícil para mim. Né? Eu já praticava um pouco de atividade física, porque veio lá de 2017, que eu começava entre idas e vindas, né? Não tinha constância, mas porém tentava. Né? É o que mas eu falo. Não conseguia emagrecer só indo na academia. Só indo na academia, porque a alimentação ela é fundamental, né? Para a gente emagrecer, atingir o emagrecimento real. E sempre foi o efeito sanfona.
Então, e voltava, Entendi. né? E então, no ano de 2020, eu sofri esse acidente. E esse acidente me fez quebrar 4 vértebras da coluna. Uau. Acidente de moto. Nossa. Então, foram aí alguns meses, Isso é um milagre né? de estar viva, né? Graças a Deus. Deus Caramba. me dá total, assim, me deu total apoio nessa com época, certeza. né? Foi Porque por o Deus Senhor, mesmo. Por Deus. tanto que o médico disse, mais uma vértebra, você não andava nunca mais. Nossa. Então, isso para mim foi um baque. E graças a Deus não precisei passar por cirurgia, Que bom, né? que bom. Então, foi assim uma época bem difícil porque eu estava sobrepeso. Sim, teve que ficar imóvel. Né? Exatamente, tive que ficar imóvel. Minha mãe tinha que pegar o lençol e me puxar, sabe, em volta, porque eu não conseguia, né, me subir. Então, assim, eu era muito pesada. E isso atrapalha extremamente. Assim, não zero preocupada com a minha saúde, Sim, né? sim. E os efeitos do remédio também começaram também a me prejudicar, porque são remédios fortes, né? Que eu precisava... Causam um inchaço, né? Exatamente. Precisava tomar todos os dias. E o mais, assim, que eu acho que me afetou mesmo foi a falta da atividade física. A falta de andar, a falta de poder fazer uma caminhada. Então, aquilo ali, para mim, foi realmente algo muito difícil. Porque, assim, eu tinha uma vida mais ativa. Eu gostava muito de sair, muito de andar de moto, muito de fazer atividade física. Caminhava, às vezes, né, que eu conseguia, sempre, porque eu trabalhava em shopping. Mas a prejudicial estar sobrepeso, para mim, passar por esse acidente foi muito difícil. Imagino. Sabe? Aí você falou assim, bom, eu tô aqui agora, deitada, não posso levantar, não posso andar. Ai, como eu queria estar numa academia, ai, como eu queria estar podendo caminhar. Exatamente. Aí a gente dá valor, né? A gente dá valor, a gente tem que passar por algo assim, né? Não ficar... Eu não tive contato com a rua mais ou menos durante um mês, né? Que chegou uma hora que eu quase surtei. Imagino. Falei, eu preciso ver a rua. Então, assim, a gente foi bem devagar, né? Pra mim. Você era bem novinha, aí tinha o quê? 21 Tava anos? com 21. 21 isso, anos, 21 né? anos, era bem nova. E, assim, eu chorava. Imagino. Sabe? Eu chorava de dor, Sim. pela dor, porque foi uma dor que nem... Hoje o pessoal fala, nossa, mas como você ergue tanto peso, assim, na academia? Você é verdade. muito forte. Eu falo, gente, quando a gente quebra 4 vértebras da coluna, e a gente tem... tanto que a médica não me deu... No mesmo dia que eu sofri o acidente, a médica disse que eu não tinha quebrado nada. Olha só. Então, isso foi motivo pra mim levantar da maca. Entendi. Como eu sempre fui muito bruta, assim, né? Eu levantei e fui andando embora. Sabendo que tinha 4 vértebras da coluna minha quebrada, que me dá sustentação no corpo. Então, acredito que também acarretou, né? Pra Com prejudicar certeza. um pouco, né? Esse diagnóstico errado. E... esse acidente, né? Fez realmente, assim, eu dar mais valor, né? À atividade física, dar mais valor... a me cuidar, Sim. né? E aí foi aí que você começou, então, a fazer as atividades físicas mais intensas, e aí você começou a ver seu corpo se transformando, e aí você falou, nossa, eu posso, né? Eu consigo. Foi isso que aconteceu? Então, na verdade, ainda não. Ainda não, ainda teve um outro processo. Isso, eu tive um outro processo, né? Que logo depois desse acidente eu tive um relacionamento. Então, esse relacionamento foi um relacionamento muito difícil para mim. Eu já gostava de fazer atividade física, né? Mas como eu não, assim... Não é que eu não podia. Certo. Eu até podia, porém eu tinha uma pressão psicológica depois, Que né? te impedia. Exatamente, que iria me impedir. Então, eu falava, não vou fazer, não vou ir à academia. Entendi. Né? Melhor eu ir dar uma caminhada ou fazer qualquer outra coisa. Mas, assim, a minha paixão sempre teve mesmo na academia. Entendi. Então, eu sempre gostava muito de ir. Mas por questão disso, né? Desse relacionamento. Exatamente. Eu Havia uma evitava. proibição, então, para você ir à academia, Isso, tudo. Exatamente. Não era bem assim, vou te proibir. Entendo. Entende? Vou te Mas proibir. tinha aquela pressão. Isso. Depois eu sabia as consequências mentais. Entendi. Porque eu falava, então é melhor, né, eu não fazer isso pra minha cabeça. Então eu não vou. As mulheres estão entendendo. Elas, Eu acho que elas conseguem entender. elas o que estão eu estou captando a falando. mensagem. Então, assim, eu me limitei. Então, foi aí no ano de 2000, eu saí do acidente, né? Saí desse acidente, já estava nesse relacionamento, né? E, enfim, passei por esse relacionamento, desse processo, e eu tinha muita dependência emocional. Então, essa dependência, ela me fez ter um transtorno, né? Eu tive um transtorno psicológico, entrei numa depressão.
Então, aonde eu tive que tomar 2 remédios, tarja preta, né? Precisei realmente fazer um tratamento na minha cabeça, né? Porque realmente, assim, pra Bianca, foi muito forte. Entendo. Sabe? Foi, assim, um período da minha vida onde eu sofri muita pressão psicológica. Entendi. Entende? Dentro do relacionamento. Então, assim, foi uma fase bem difícil. Imagino. Né? Pra mim. Então, quando eu entrei nessa depressão, que eu comecei, como eu não podia, né, ter o contato com a atividade física, né, uma certa proibição indireta. Sim. Depois que eu saí desse relacionamento, né, que eu consegui, foi muito difícil, né, eu consegui criar essa certa inteligência. E para mim sair, eu precisei ter o meu autoconhecimento, porque eu ficava me perguntando, por que eu desejo tanto o outro e não a mim? Entende? Porque eu tô dando tanto essa prioridade ao outro e não a mim? Foi quando eu comecei a estudar inteligência emocional. Você não estava se amando, né? Exatamente. Por que essa dependência tão grande em outro ser humano? A minha dependência tem que ser em Deus. Com certeza. Entende? Em primeiro lugar. Exato. E eu ficava me perguntando isso. E aí eu comecei a estudar. Então, nisso que eu comecei a estudar inteligência emocional, eu comecei a entender um pouco o meu cérebro. E quando eu comecei a entender a minha cabeça, eu falei, agora eu vou voltar, né? Eu comecei no final de 2021, em novembro, que eu voltei para as atividades físicas. Então, eu falei, já que eu não podia fazer, agora eu vou fazer e vou... Para valer mesmo. Exatamente, porque eu já fiquei, né? Desde 2020, parada. Então, foram aí 1 ano, né? Em junho, para final de 2021, de junho de 2020, final de 2021. Então, foi mais de 1 ano sem, assim, poder realmente ir todos os dias, conseguir construir a minha saúde, sabe? E foi quando deu o start. Eu passei por psiquiatra, passei por terapia, né? Passei também por... Qual que é o médico? Psicólogo. Psicólogo, psiquiatra e terapeuta, né? Isso, tem um médico mesmo específico. Ai, agora eu me esqueci o nome. Também esqueci. Mas, enfim, eu precisei realmente passar por essa consulta, né, com esse médico. E foi onde ele me indicou, né, os remédios. Ele me passou os remédios. O meu pai veio me buscar. Fui até Pirajuí, onde foi feita essa consulta. E eu comecei a atividade física na minha vida. Então, foi aí, né, desde o final de 2021, que eu comecei a enganchar mesmo no rumo fitness. Entendi. E eu me lembro na época que eu já vinha pensando... Eu quero competir, quero, assim, alcançar a minha melhor versão de mulher no meu físico, né? Entendi. Eu busco em todas as áreas da minha vida. Espiritual, né? Somos seres tricotômicos. Isso. Né? Que somos seres com três trindades, né? Temos que alimentar o nosso mental, o nosso físico e o nosso espiritual. Então, eu sempre busquei isso, mas eu falei, eu vou alcançar a minha melhor versão. Eu quero olhar no espelho e falar, você tá... Sabe, do jeito bem, né? Exatamente, eu tô bem, eu tô com saúde. Então, eu precisei colocar minha saúde como prioridade. E a atividade física é um hábito angular, né? Sim. Ele puxa outros hábitos. Então, melhora o seu sono. Você automaticamente começa a querer melhorar a sua alimentação. E, então, isso foi puxando, uma coisa vai puxando a outra. Então, se você perguntar, Bia, quando você parou de tomar seus antidepressivos? Você não lembra. Foi assim acontecendo, então. Foi acontecendo. Assim, a atividade física é uma atividade tão poderosa, a musculação é uma atividade tão poderosa, que ela vai puxando, né, outras coisas, outros hábitos bons, né? E isso foi mudando totalmente a minha cabeça. Você foi deixando de tomar os remédios sem perceber? Sem perceber. Porque você estava se sentindo melhor e foi parando de tomá-los. Exatamente. Fui parando, assim, nem lembro onde está a cartela, para ter uma noção. Né? Como a musculação salva vidas, como a atividade física, né, libera isso na nossa cabeça. E acredito também que Deus usou isso, né, para sua vida, né, para te ajudar. Com certeza, para me dar direção, para me ajudar. Filha, acorda. Isso aí, é verdade. Tem coisas melhores para você. Exatamente. Né? Eu tenho planos muito maiores, né? O que eu falo, eu ainda tenho 25 anos, eu tenho uma trajetória maravilhosa ainda para caminhar. Se Deus quiser. Em nome de Jesus, eu agradeço muito a Deus pela sabedoria, pela inteligência. É uma coisa que eu peço todo dia a Deus, sabedoria. Com certeza. Para conseguir direcionar principalmente vocês, mulheres, né? Porque, assim, eu sei o que é isso. Sabe? Eu já estive do outro lado. Eu sei o que é se olhar no espelho e não ter um físico legal. Eu sei o que é se olhar no espelho e falar...
sabe, eu não consigo. A gente olha para nós e a gente acha que é impossível a gente conseguir alcançar aquilo. E eu não tive cirurgia, tá? Então sempre foi alimentação e malhação. Treino. Malhação, muito pesado, tá? Desde quando eu iniciei, né, voltei acima do peso com a obesidade, eu sempre treinei muito pesado. Então, foi o que, né, me acarretou a não ficar flácida. Tem muita gente que me pergunta sobre isso, né, sobre a flacidez. Você ficou flácida? Não, eu não fiquei flácida. Por quê? Porque eu sempre puxei muito ferro. Eu sempre... sempre fortaleci a minha musculatura. Então, foi isso que me trouxe um corpo mais tonificado, né? Mais forte. Mas não foi assim de um dia para o outro, né? Que aconteceu, né? Você tem trabalhado no seu corpo já aí ao longo de 2 anos, mais ou menos, né? Isso, desde o final de 2021, né? Certinho. Só que como eu também tive essas entridas e vindas, né? Na musculação, que são aí 8 anos... Tenho que calcular perfeitamente isso, mas o nosso músculo, ele tem memória muscular. Tem, é verdade. Então, eu comecei lá em 2015. Quando você voltava... Exatamente, ele já ativava. Ativava de novo. Então, o nosso músculo, ele tem essa memória muscular. E você então, tem também a predisposição, acho que a ter músculos, né? Porque não são todas as mulheres que vão fazer academia e vão adquirir tantos músculos como você adquiriu. O que elas se enganam é que quando a gente começa a treinar, a gente pensa que a gente vai ficar super forte. Eu não vou puxar tanto ferro, né? Eu não vou treinar tão forte porque eu tenho medo de ficar musculosa. Não vai ficar. Não vai ficar musculosa. Quantas pessoas que tem na sua academia que é musculosa? Entende? Então, se você... Quantas mulheres? É difícil. Então, o máximo que vai acontecer é você ficar durinha. Não é isso que a gente procura? Ficar durinha, tonificada, né? Sem aquela celulite, sem aquela... Fora isso que ganha força também, né? Não é só músculo, é força. Não é só músculo, é força. E principalmente força mental. Tá? Quando a gente está trabalhando o nosso físico, a gente também trabalha a nossa mente. Então, é essencial, assim, trabalharmos os dois, né? Um acarreta o outro. Com certeza, é verdade. E aí, por exemplo, para fazer tudo que você faz, para ganhar esses músculos que você ganha, tem que ter um trabalho específico, né? Um trabalho voltado para o fisiculturismo. Então, você escolheu isso, né? Isso. Né? Mas agora, para as mulheres que querem treinar só para poder ter força física, ficar tonificada, ter saúde. Então, elas podem fazer um treino assim, o quê? 3 vezes por semana? O que você indica? Olha, eu indico a gente colocar atividade física na nossa vida todos os dias, tá? Isso tem que ser uma coisa inegociável na sua vida. Todos os dias. Como um café da manhã. Todo dia, melhor, como um banho. Todo dia, né, a gente toma banho. Então, todos os dias você tem que se colocar em movimento. Alguma atividade física. Exatamente. Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma musculação, né? Porque se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Nossa, isso é forte, hein? Então, se hoje você fala, eu não tenho tempo para ir treinar, eu não tenho tempo para isso, né? Porque tem muita gente assim que... chacota, né? Com certeza. Vou treinar? Pra quê? Eu vou pra academia? Não, eu não vou. Tudo bem, daqui um tempinho você vai ter que ir pro médico. Então, aí você escolhe. Vai se arrepender, né? Exatamente. E não tem volta. Não tem volta. E digo mais, isso é comprovado, né? Com certeza. A atividade física ela tem que ser realizada. Cientificamente. Entende? Então, não tem escapatória, tá? Tem que fazer porque tem que fazer e pronto, acabou. É verdade. Nossa, foi forte essa palavra agora, hein? Toma uma aguinha enquanto eu vou fazer uma outra pergunta para você. Eu acredito que você lide com algumas pressões, né, estéticas. A indústria fitness tem muitas expectativas, né, em você e nas pessoas que estão praticando o que você está praticando. Existe momento assim que você se sente sobrecarregada? Como que você supera nesses momentos dessa pressão? Olha, atualmente, né, no momento, eu ainda não estou sofrendo isso. Que bom. Porém, eu sei que muitas mulheres existe, sofrem. Né? Exatamente, essa pressão, nesse padrão, né, de estética, de eu preciso ser assim e assim. Isso. Eu acredito que, uma mulher feliz é uma mulher que tá feliz com o seu corpo. Então, se você precisa, né, alcançar a sua melhor versão, se você quer mudar isso, você tem que fazer acontecer, né? Você tem que, enfim,
buscar isso em você, né? Também tem o autoconhecimento. Então, se você se conhece, você sabe que você está caminhando para isso, você não se preocupa, entende? Com o outro, né? Com o que o outro está pensando. Mas, assim, atualmente eu ainda não sofro com isso. Porém, a minha categoria que eu vou subir, né? Que eu pretendo fazer... que eu pretendo subir, ela é a wellness. Então, é uma categoria que exige da Bia, né? Glúteos volumosos, coxas, e não perder o traço feminino. Entendi. Então, assim, eu acredito que essa pressão eu vou sofrer. Vai ter mais pra frente. Exatamente, um pouquinho mais pra frente, realmente, pra gente conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Pra conseguir alcançar o que eu vou precisar, né, nessa categoria. E a respeito sobrecarregada. Se você se sente sobrecarregada às vezes, né? Nesses momentos, tipo, você treina muito, né, Bia? Sim, eu treino bastante, treino bem pesado. É o que eu falo, é muito natural você ser bom no seu dom. Então, assim, eu acredito que eu desenvolvi essa habilidade. Hoje as pessoas olham e falam, ai, Bia, você treina muito forte. Pra Bia, que já tá vindo treinando há muitos anos, pra mim não se torna algo assim tão... Não é algo pesado, exatamente, né? tão Sobrecarregado. pesado. Exatamente. E, você tá assim, fazendo o que você gosta. Tô fazendo o que eu gosto, exatamente. O meu cérebro já adquiriu essa musculatura, né? Essa habilidade em conseguir treinar. Então, conforme os anos vão passando, isso foi direcionado. Entendi. Então, se você quer ser boa em alguma coisa, você tem que fazer todo dia. Não tem como a gente ser excelente em algo que a gente não é frequente. Entende? É verdade. E você treina todos os dias porque você está competindo, né? E por isso que você fica lá 5 horas, você falou para mim, né? Eu já cheguei a ficar 5 horas, mas Nossa. Em média meu treino leva 3 horas, um treino bem feito. E eu tenho mais 1 hora de cardio. Então eu sempre coloco 1 hora e 20, que eu gosto de sempre fazer a mais. Então... porque para você é um esporte, né? Sim. Isso daí virou um esporte, o seu estilo de vida agora. Exatamente, meu estilo de vida. E sua profissão, né? Também sim, a profissão. É a sua profissão. Futuramente vou ser treinadora de mulheres e é isso que eu busco, né? Vamos lá, hein? Ganhar uns músculos. Com certeza. Bia, e você tem uma alimentação diferenciada? Você tem que ter, né? Uma alimentação diferenciada. Sim. Conta pra gente. Então, são a quantidade, né? Se você perguntar, Bia, o que você come hoje para sua preparação, né, no fisiculturismo? Olha, eu como pão integral, ovos, arroz, frango, também posso substituir por carne magra, né? Whey, né, que é essencial, você porque questão mesmo da minha rotina. Exatamente. Você falou que toma creatina, né, todos os dias. Isso, creatina todos os dias. Inclusive, é a suplementação mais estudada, né, no mundo, que tem grandes benefícios. Então, a creatina realmente é um suplemento muito bom para você colocar no seu dia. Mesmo para quem não faz exercício. Mesmo para quem não faz exercício, é muito bom a gente estar tomando. Só que é essencial que você faça exercício. Com certeza, tá? Melhor ainda para fazer melhor mais ainda, efeito, né? Porque ela traz uma recuperação muscular mais rápida, ela traz ganho de força, que consequentemente, com o seu ganho de força, você ganha massa magra. Então é isso que a gente precisa, né? Músculo. Músculo é vida. Verdade. É o que eu sempre falo. Os idosos, né, eles ficam fraquinhos, eles ficam impossibilitados de fazer vários movimentos, até às vezes de levantar da cadeira, porque perdem músculo. Né? Exatamente, perde músculo, né? Não tem aquela força, Sim. né? Então, se você que está aí em casa, né, assistindo esse podcast e não quer ninguém te carregando para cima e para baixo quando você ficar mais velha, ninguém né, tem que ficar em cima de você e no mercado para você, né? Você tem que ter aquela dependência de outra pessoa. Então, você começa a fazer atividade física. Você inclui o esporte no seu dia. Isso é inegociável. Tem que ser uma coisa inegociável para você. Com certeza. Eu vejo muitos idosos que estão, assim, super bem, porque eles estão sempre fazendo algo, né? Exatamente. Carregando peso. Aqueles velhinhos que carpiam roça antigamente. Tá melhor que a gente. É verdade. Por isso que viviam, né? Exatamente. Até Vive 90 hoje... anos, carpindo roça lá, tirando mato, né? Meu pai, ele tem Exatamente. 72 anos. Nossa, meu pai faz de tudo, né? Desce, sobe escada, assim. A minha mãe fica boba de ver ele, porque ele não para. E eu falo, continua assim, pai. Continua assim, porque isso é que dá saúde, né? Exatamente. Trabalhar, se movimentar, é o que traz a saúde pra gente, né? Isso, a saúde é essencial, né? E só pra gente finalizar a respeito da minha alimentação, todos os alimentos, eles são bons. O que muda é a quantidade,
né? Então, o meu processo, ele é pesado na balança. Então, tudo que eu como, é que eu não enxergo mais os alimentos como alimentos, né? Entendi. Então, se eu vou comer um bolo, eu tô comendo gordura. Se eu estou comendo arroz, eu estou comendo carboidrato. Entendi. Se eu estou comendo um frango, eu estou comendo proteína. Então, assim, proteína, carboidrato e gordura. Então, é assim que eu vejo os alimentos. Porque os alimentos eles estão ali para me nutrir o meu corpo. Certo. Então, hoje eu olho por exemplo, eu vou num self-service, né, de comida, né, para me servir. E eu vejo, às vezes, um prato e penso, nossa, a pessoa tá colocando arroz e macarrão e batata. Só carboidrato. Só carboidrato. Aí eu fico, meu Deus, sabe, assim, hoje na minha mente... A né, gente tem que comer um pouquinho de cada, então. Um pouquinho de cada. E principalmente, né, as pessoas que estão nesse processo de buscar o emagrecimento, é muito importante você adicionar mais proteínas nas suas refeições principais. Então, a proteína que é o mais importante para quem quer um ganho de massa. Um ganho de massa, um ganho de musculatura. A proteína ela é essencial, entende? Então, se você procura o emagrecimento mesmo, faça isso. Acrescente mais proteína nas suas refeições principais. Mais salada, mais legumes. Não deixe de comer arroz e feijão, mas trabalhe com mais proteínas nas refeições. É interessante, bom saber disso. Bia, você está estudando educação física, né? Isso. Você falou pra gente. A sua paixão pelo fitness influenciou na escolha dessa carreira da educação física? Sim. Na verdade, eu falo, a musculação, o fitness me escolheu. Eu falo dessa forma, porque assim, eu comecei a entrar na musculação e a gente vai criando esse amor pela saúde. Então, eu fiquei pensando, por eu ser uma musa fitness, né, eu me tornei isso, né, estou me tornando a cada dia que passa, eu não quero apenas... já cheguei no físico que eu quero. Certo. Só que, para mim, assim, é muito vazio isso. Né, como pode dizer, eu ter alcançado isso, tudo bem. Mas se eu alcancei, o que eu posso fazer para você que está aí também alcançar isso? Entendi. Você quer passar isso para as pessoas. Exatamente. O meu prazer em ajudar. O meu prazer é fazer ver você, mulher, que é possível você alcançar o seu físico. Porque chegou uma hora que eu também achei que não era. Então, eu quero ser uma musa fitness que traga isso para as mulheres. Sim. Sabe? Que traga essa realidade da onde eu saí, para onde eu vou e que, assim, eu trago esse conhecimento para mim conseguir auxiliar, para mim conseguir te dar um caminho. É para isso que eu estudo, né? Para mim conseguir te dar um caminho, para mim conseguir agregar valor na sua vida. Porque é isso que eu quero. Para mim, ser uma musa fitness não é nada. Entende? O que eu quero é agregar valor na sua vida. É fazer você entender a importância de cuidar de você e da sua saúde. Que lindo, que lindo. Muito lindo isso. E aí, com os estudos, você vai ter um conhecimento não só, vamos dizer assim, teórico, né? Você vai poder passar isso para elas. Ó, eu passei por isso, mas agora eu estou estudando sobre isso. E aí, agora você vai entender tudo sobre o corpo humano, né? Porque a educação física estuda tudo isso, estuda né? tudo, abrange tudo. E eu também não quero só focar na educação física, né? Depois que eu terminar o meu curso. Quais são os seus planos, então, para o futuro? Eu pretendo também fazer nutrição e também legal. quero fazer psicologia. Porque eu acredito que o emagrecimento também está muito ligado à mentalidade, né? A mente magra, a gente conseguir direcionar a nossa cabeça. Então, para mim, ter todo esse conhecimento, eu vou precisar estudar muito. Olha, como eu disse, só tenho 25 anos. Que bom aninhos. Que você só tem 25 anos, então dá tempo, Bia. Dá tempo de conseguir, ser referência no meu trabalho, sabe? Conseguir muito mais do que uma musa, né? Eu falo, a minha história, ela é uma história de força, garra e persistência. Com certeza. Em ajudar outras mulheres, é isso que eu quero fazer acontecer, né? Ser uma grande coach de emagrecimento, ser referência no que eu faço, fazer palestras, realmente ajudar mesmo, porque eu acho que esse é o meu propósito de vida, ajudar. Com certeza, sua missão agora. Exatamente, é o que, assim, vem na minha alma, sabe, tá ajudar. Te motivando, né? Exatamente, quando alguém chega, as pessoas, né, as musas, falam muito, Bia, quero ser como você, quero ser igual você, eu quero puxar, assim, quero um dia, né, conseguir puxar tanto ferro, treinar tão forte como você. E eu falo para elas, eu quero que você me ultrapasse. Então, se eu não tô fazendo o meu trabalho bem feito, eu quero que você faça melhor do que eu e que você venha falar isso para mim. Porque é isso que traz combustível para mim conseguir, sabe? Conseguir continuar minha caminhada feliz. Que eu agreguei valor a você. Com certeza, entende? Que legal, que lindo. Muito bem, Bia. Você está inspirando outras mulheres, né, a alcançarem os seus objetivos, né, condicionamento físico. Mas agora eu quero que você, então, deixe uma mensagem, né, um conselho para aquelas que estão apenas começando a jornada delas. Perfeito. Olha, musa,
Não leve tudo a 880. Sabe? Não pense assim, eu errei hoje e vou errar o resto do dia, eu vou errar amanhã e essa semana eu vou deslizar tudo. Não pense dessa forma. Tenha clareza, saiba que você vai errar, ok? Mas tenha clareza do que você quer, o porquê você quer emagrecer. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. O porquê você quer atingir o seu emagrecimento, né? E porque quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, como você vai fazer isso não importa. Você vai fazer, entende? E coloque você como prioridade. Você também é prioridade, porque quando a gente tem saúde, a gente tem disposição para cuidar da gente, a gente consegue cuidar do outro também muito melhor. Com certeza. Faça o que tem que ser feito sem desculpas, para você conseguir alcançar resultados extraordinários na sua vida. Com certeza. Nossa, que linda, hein? E Bia, você falou aí um pouco dos seus objetivos, dos seus planos, né, para o futuro, na sua carreira. Mas agora me fala na carreira de fisiculturismo. O que você quer fazer? Que nível você quer atingir? Olha, se depender de mim, eu vou atingir o maior nível que tem. Tem muitos níveis para serem atingidos? Eu preciso primeiro agora conquistar o meu Pro, né, meu Procard, que é uma carteirinha mesmo de atleta profissional para conseguir participar de eventos profissionais. Mas é o que eu falo, né? O homem tem muitos planos, mas é Deus que dá. Com certeza, ele que executa tudo. Exatamente, ele que dá a última decisão. Então, assim, acredito que eu tenho uma carreira muito promissora, né, nesse esporte, e eu amo praticar isso, eu amo fazer isso. Só que são custos altos, né? Como sabemos, temos custos altos nesse esporte. Tanto que agora, para o meu campeonato, também eu vou fazer uma rifa, né? Para conseguir ajudar no meu campeonato. Você ainda não tem patrocínio? Assim, tá em busca? direto mesmo, não. Ó, o sabe? pessoal eu tá tenho, ouvindo aí agora, hein? pessoas que me ajudam muito. Patrocina a Bia, gente! Muito mesmo. A 3D, por exemplo, gostaria de deixar registrado aqui o meu coach também. Que bom. O Marcelo Veronese, que me dá total apoio a essas duas pessoas. Também tem outras minhas parceiras de cabelo, a Bianca, temos a minha parceira de cílios, que também a Luana. Para sempre te deixar bonitona, sempre me deixar né? bonita. Linda por dentro e por fora. Exatamente. São pessoas assim que me ajudam muito. Eu peço até perdão se eu estou esquecendo de alguém. Me desculpe. Eu tô nervosa. Agora você já acalmou, né, Bia? Mas patrocinadores mesmo, direto mesmo, eu busco isso, né? Assim, realmente mesmo, para mim conseguir viver só disso. Então tem vários níveis para serem atingidos. Sim, vários níveis para ser atingido. Consegui o meu Pro Card. Tanto que eu tô indo para minha primeira competição, gente. E essa então, competição é para quê? Para ter esse... Não, essa ainda não é uma Procard. competição que eu possa adquirir o Pro ainda. Tá, então, ainda assim, não. como é minha primeira, eu preciso ter esse ensaio de pose, eu preciso passar, é o meu primeiro processo. Entendi. Então, assim, eu tô no início de tudo. No início da carreira mesmo. Preciso aprender muita coisa ainda. Então, assim, é tudo muito novo. Com certeza. Sabe? Com certeza. Deve ter níveis muito mais, né? Para chegar num Mr. Olímpia, por exemplo. Tem um grande trajetória pela frente, muitos anos pela Olha frente. só. Mas é isso que eu quero, né? Entendi. Chegar num Mr. Olímpia e representar, né? Nossa, que chique representar Bauru. Representar Bauru e falar uma atleta, né, que saiu da obesidade. Isso. E hoje está num palco do Mr. Olímpia. Essa história Essa vai dar o que falar. Em nome de Jesus. Com certeza. É o que eu quero. E os seus seguidores, eles sempre escrevem para você, eles falam com você ali no seu Insta, que você está sendo inspiração para eles, Sim, né? Você lembra, assim, sim. de palavras das pessoas que falam isso para você? Sim, eu recebo um carinho imenso da minha audiência, imenso, até mesmo de musas de fora, né? Eu trabalho com as minhas camisetas, né? Que é Team Bianca Garcia, e eu tenho musas que são do Rio Grande do Sul. Eu tenho outra que é do Paraná. Também tenho uma camiseta minha que está indo para Capitólio. Então, assim, é muito carinho. Eu também tenho uma comunidade de mulheres no WhatsApp, onde eu faço o controle da farda, né? Que a gente fala farda de treino, que quando a gente veste essa blusa, a gente veste força, garra e persistência para fazer o que tem que ser feito. Então, muitas musas falam, Bia, hoje eu não estava com vontade de treinar. Só que aí eu olhei para sua camiseta, falei, eu tenho que fazer o que tem que ser feito hoje. Porque ninguém vai vir fazer por mim. Então, elas vestem a camisa
e vão pro treino. Vestem a camisa literalmente. Exatamente, vestem a camisa literalmente. Eu falo pra elas, vocês estão representando, hein? Representa esse time de mulheres fortes, né? Que nasceu pra revolucionar. Com certeza. Porque, assim, um dia eu quero estar no Brasil todo e, quem sabe, no mundo inteiro. Os meus sonhos são muito grandes. Com certeza. Sabe? Eu quero, assim, crescer muito. Eu quero poder atingir muitas pessoas e fazer elas entenderem, sabe? Muitas mulheres fazer entender que é possível, sim, você conseguir o seu emagrecimento, é possível, sim, você elevar a sua autoestima, entende? É possível. Se você tá aí do outro lado e acha que não é, isso é possível. Eu sou a prova viva de que isso é possível. Que bom. E é legal a sua história. Sua história é inspiradora porque nem todas as mulheres vão se tornar uma fisiculturista, entendeu? Eu sei, por exemplo, que eu não vou nunca me tornar. Eu já estou beirando 50 anos. Eu poderia até treinar, demoraria uns 10 anos, mas não é assim minha intenção. Mas só de olhar para você e saber de onde você veio, como você falou, da obesidade para o fisiculturismo, você inspira a mim e a outras mulheres a falar, nossa, é possível eu me transformar, né? Um pouquinho que seja. Então, uma pessoa magra conseguir ganhar músculo, uma pessoa obesa conseguir emagrecer, né? Exatamente. E cuidar da sua saúde. Eu acho que a mensagem que você está transmitindo é que com força, garra, determinação, você consegue vencer, atingir o seu alvo. O que você quiser na sua vida. Exatamente. E você consegue mudar aquele quadro que você estava, de estagnação, às vezes, para um quadro de vitória. Sim, né? Com certeza. Então, você saiu da obesidade, está aí hoje cuidando do seu corpo, então você traz essa experiência para a gente, essa história, essa lição de vida, né, de motivação, né, para que a gente continue, para que a gente lute e que o exercício físico faz muito bem, né, para a saúde, para o nosso ser, para a nossa emoção, né, para o nosso espírito. A gente se sente muito bem com o exercício físico. Bem. Hoje eu tenho assim outra vida. Hoje os meus hábitos são outros. É o que eu falo. Se você alimentação mudou tudo, né? Mudou absolutamente tudo. A minha mentalidade mudou. Então, o esporte também traz isso, né? A mudança de mentalidade. Com certeza. Se você quer emagrecer, se você focar só no emagrecimento, você vai falhar. Você precisa focar em mudar os seus hábitos. Os hábitos que te levam a engordar. Então, quando você foca nisso, aí você começa a entender. Entende? O processo de emagrecer. Porque o emagrecimento é uma mudança de mentalidade. E quando você tem essa mudança, você atinge o emagrecimento e você permanece. Porque quantas pessoas, né, atingem, emagrece e depois volta. Porque exatamente. É só pela estética. A gente não pode fazer só pensando na estética. Exato. A estética é uma consequência. É consequência. A gente tem que fazer pela saúde. Pela saúde. Quando você focar nisso, focar em mudar os seus hábitos de vida, a estética ela vai vir como consequência na sua vida. Com certeza. E, gente, vocês não conseguem, talvez, ver aí na câmera o quanto a Bia é forte. Bia, faz só assim, ó. Só dá uma exibidinha aí nesse bracinho. Ó. Hoje ela veio toda tampada, mas olha o tamanho do muque da Bia, gente. Olha só, isso é de dar inveja. Ela é muito musculosa pessoalmente, muito linda. Parabéns, viu, pelo físico que você ganhou, porque isso é fruto do seu trabalho, né? Então, parabéns. Muito obrigada. E a gente tem aí uma última perguntinha, Bia. Acho que você pensa que você já falou tudo? Ainda falta uma perguntinha aí. Por último, qual conselho que você daria para alguém que está lutando contra a obesidade e deseja seguir os seus passos em direção a uma vida mais saudável e ativa? Então, quais são os seus conselhos? Olha, um conselho é entender que o nosso cérebro, ele é como uma criança, né? A gente tem que todos os dias ensinar ele como você quer estar daqui a um tempo. Então, se você tem esse objetivo, se você fala, eu quero assim um dia participar de uma competição, eu quero um dia também estar em cima de um palco, não desista. Não jogue, sabe assim, achando que vai ser fácil, que vai ser do dia para a noite. Não vai ser. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, você tem que ir avante, né, em direção aos seus sonhos, ao que você busca. Não deixar ninguém te parar, né, nenhum relacionamento, nenhuma ansiedade. E, sim, ter foco. Né? Foco é quando a gente olha, né, que nem a câmera do celular, quando você vai focar ali para tirar uma foto. Você está focada ali. Você tem que ir em direção àquilo e fazer acontecer. Faça acontecer, mulher, porque você consegue. Você consegue. Você é muito mais capaz do que você pensa que você é. Vocês virem
poderosa, gente. Bia, estou muito feliz de ter conhecido você, de ter tido a oportunidade de te entrevistar aqui no nosso podcast. E desejo tudo de bom para você, que seus sonhos se realizem. Amém. Desejo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, né? Que Deus esteja sempre no seu caminho, que você nunca se esqueça de onde você veio quando você chegar lá em cima, né? Em nome de Jesus, que você saiba sempre que foi Ele que te colocou lá, né? E que você possa transmitir, por onde você passar, isso que você tem dentro de você, esse amor em Deus, essa fé que você tem, né? Que isso também te torna tão linda e tão especial. Muito feliz. Então, agradeço muito por você ter vindo, por você ter aceitado esse convite. Espero que você tenha gostado. Amei estar aqui, musas. Amei. Que bom. E gostaria de mais pra frente poder trazer você aqui de novo para você contar como foi o campeonato, claro. Né? E vai ser em junho. O que traz? É uma medalha, um troféu? O que é que traz? Um troféu. Um troféu. Então, aí você traz o troféu aqui para mostrar pra gente. É isso que eu vou fazer, para vocês verem. Nós vamos combinar mais pra frente. E vai ser aqui em Bauru, campeonato. Vai ser aqui, olha que legal, que legal. Em junho. Muito tudo bom. Entre 14 e 15, ainda estão definindo a data. Que legal. Aí, nós vamos colocar seu Instagram nas descrições, porque daí quem te acompanhar vai ver lá, né, certinho. Sim, a preparação, tô colocando bastante, eu converso muito, motivo, inspiro. Então, se você procura isso, né, o ambiente é influenciável. Se você tá ali junto comigo, junto com as meninas, é mais fácil. Com certeza. Tá? Uma puxa a outra, uma faz, né? Uma dá a mão pra outra. Uma dá a mão pra outra e ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí, muito legal. E você treina todos os dias em qual academia? Se alguém quiser ir lá te conhecer, te ver pessoalmente. Perfeito, eu treino todos os dias, exceto de domingo, que eu preciso descansar. Mas eu faço cardio também na Getúlio, com as meninas da comunidade, né? Nós temos uma comunidade. Inclusive, se você quiser ir também, me chama no Instagram, digita lá, Bia, quero participar da caminhada. Nós caminhamos aos domingos. Legal. Eu treino atualmente na Pano Bianco, ali da Duque de Caxias, né? Que acabou de inaugurar. Me encontrou lá, me dá oi. Pode vir falar comigo. Eu tenho uma cara meio brava quando eu tô treinando. Mas ela é boazinha, gente. Eu sou muito boazinha, eu sou muito legal. Muito legal, Bia. Sou muito legal, mas é porque eu realmente estou concentrada no meu treino. Com certeza. Mas se você me vê, é ali, na Pano Bianco. Pra erguer aqueles pesos lá, não é fácil, não. Não, é muita concentração mental. Quantos quilos você levanta, Bia? Num agachamento, agora eu estou com 120 quilos. Uau. Agachando com Caramba. 120 quilos. E braço? Braço, dependendo, rosca direta, por exemplo, eu faço com 20 e alternada com halter de cada lado 12. Depende bastante do treino que eu vou precisar fazer, né? Entendi. Se é treino de força, agora eu tô trabalhando mais força. Mais força. Mas, assim, eu sempre ergui muito, muito peso. Então, se você dá uma olhadinha lá no forte. meu Instagram, A Bia é você forte, já vai ver gente. que o processo é lá de trás. Olha, dá pra você me fazer assim comigo, assim, ó. Ai, Bia, mas foi muito legal nosso podcast, nossa conversa. Eu falei para você, né, que nós íamos conversar. Sim. Eu gosto de trazer as convidadas aqui e deixá-las à vontade, né, porque esse é o nosso intuito, né, de nós termos essa conversa e passarmos para o público, né, essas experiências, essas histórias de vida, de superação, para que outras se inspirem, né? Sim, então, a sua história é de muita inspiração. Então, agradeço por você ter vindo, agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho, né? Eu poder ter conhecido você. Tá? Muito obrigada. Então, gente, nos acompanhem no nosso podcast. Mande esse podcast para suas amigas, compartilhe aí com todo mundo, até com os homens, né, que estão precisando também emagrecer, estão precisando fazer atividade física. Isso é possível para homens e para mulheres. Né? Ela está falando aqui para as mulheres, mas isso é possível para todos, né? Se o seu esposo está aí precisando fazer exercício, está com preguiça, né, tá ganhando muita barriguinha, fala assim, olha lá, tá vendo? Ó, escutou a história da Bia? Vamos juntos, né? Chama ele para ir junto com você, começa a fazer atividade física que pode mudar a vida de vocês, tá bom, gente? Eu gosto muito de atividade física, eu não faço exatamente para adquirir músculos, né? Eu faço para ter saúde, para me sentir bem e eu sempre encorajo as pessoas a fazerem, porque a atividade física também mudou a minha maneira de eu me sentir. Eu sempre falo sobre menopausa, né? Aqui nos podcasts, a gente já falou várias vezes sobre isso. E eu entrei numa menopausa precoce
E os exercícios físicos me fizeram me sentir bem durante esse período que eu tenho passado da menopausa. Os exercícios físicos têm sido muito bons. Então, é muito legal ter uma pessoa... Eu queria realmente trazer uma pessoa aqui que falasse sobre isso, né? E aí eu encontrei você e foi muito bom, feliz. Foi muito legal. Então, agradeço imensamente, viu, Bia? Eu que agradeço. Então, tudo muito de obrigada. bom para você, imagina. Muito obrigada a você, muito obrigada ao pessoal que está assistindo a gente. Legal. Muito obrigada. Então, fala aí para as meninas compartilhar nosso podcast. Compartilha nosso podcast, envia para sua amiga que está precisando. Bia, mas eu não preciso emagrecer, mas você conhece alguém que precisa, Exatamente. Né? Então, nem só emagrecer, cuidar da saúde. Exatamente, cuidar da saúde, em todos os aspectos que você precisa. Você conhece alguém que precisa e você também precisa. Com não certeza. Vem se enganar, falar que não precisa, não. Verdade. Porque todos nós precisamos de uma atividade física. Todo mundo precisa. Né, de cuidar de nós mesmas. Começa com uma caminhada, né, Bia? Exatamente, só começa. Começa. Não sei o que fazer. Começa. No meio do caminho, você aprende. É verdade. Você vai puxando, né, pessoas que também estão na mesma conexão que você, na mesma frequência que você. É verdade. Então, dá o primeiro passo. Só isso, dá o primeiro passo. Depois, no caminho, você aprende. Com certeza. Então, obrigado mais uma vez. Você, como eu falei, você é linda por dentro, por fora. E te conhecer assim, deu para ver essa pessoa tão especial que você é, tá bom? Muito obrigada. Então, que Deus te abençoe grandemente e boa sorte no seu campeonato, Muito tá bom? obrigada. Boa Vamos sorte. fazer um ótimo trabalho. Com certeza, se Deus quiser. Então, um beijo para todos vocês. Muito obrigada por terem nos assistido, por ter acompanhado aqui com a gente, ficado até agora assistindo nosso podcast, esse podcast Elas por Elas, que é um podcast só delas. Aqui a gente traz esses assuntos, né? Cada semana é um assunto diferente, uma experiência de vida. Então, não percam o podcast da semana que vem, tá bom, gente? Então, esse foi mais um podcast Elas por Elas. Um beijo aqui da Roberta Rodrigues para vocês. Até mais. Tchau, tchau.